Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Este é o nosso primeiro sábado de aula e nós temos algumas questões para responder. Então, aqui está o nosso roteiro. Aqui, logo em cima, está o link para a gente acessar o simulador, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E ele tem essa carinha aqui. Vamos lá para a questão número 1 para ver o que a gente precisa fazer. Usando a configuração inicial, em que o soluto é o suco em pó e a forma é sólida, apenas agite o soluto e explique a relação entre a mudança de cor da solução conforme o soluto é adicionado ao solvente no reservatório. Então, quando vocês clicarem no link lá de cima, vai abrir essa janela aqui. E é só clicar nesse símbolozinho aqui e vai abrir o nosso simulador. Aqui eu já estou com o suco em pó, forma sólido, e eu vou só agitar esse suco para ver o que acontece. Então, olha lá, conforme eu vou colocando mais suco, mais vermelha vai ficando essa minha solução. Porque eu estou aumentando a concentração desse suco, eu estou colocando mais suco na mesma quantidade de água que eu tenho, ou solvente. Olha lá, cheguei no saturado. Beleza, então ele só ficou mais vermelho, porque eu estou acrescentando mais suco, eu estou aumentando a concentração desse suco na minha solução. Vamos lá para a questão número 2. Repita o procedimento da questão 1 com o medidor de concentração dentro da solução. Adicione soluto na solução até aparecer a palavra saturado. A partir disso, defina os seguintes conceitos. Então, vamos lá, voltar aqui. Então, eu vou remover esse soluto. Vou pegar aqui o meu medidor de concentração, vou colocar ele aqui. E vou adicionando. Olha ali, a minha concentração vai aumentando conforme eu vou adicionando o suco. E agora eu cheguei na condição saturado e ainda com corpo de fundo. Eu posso continuar acrescentando, ó, a minha concentração não vai mudar. Só vai encher mais aqui no fundo. Beleza? Então vamos lá. Defina os seguintes conceitos. Solubilidade. Então, a solubilidade é esse limite máximo que o meu solvente, no caso a água, consegue dissolver o meu soluto, que nesse meu caso é o suco em pó. Existe uma taxa, a partir do momento que ultrapassa essa taxa, começa a aparecer aquele corpo de fundo. Solução saturada, então, é quando atinge esse limite. E a solução insaturada é quando ainda não chegou, quando aquela solução ainda está um rosa mais clarinho. É antes de ficar saturado. E a supersaturada, ela é uma condição especial. É uma saturada com corpo de fundo que a gente vai aquecer. Quando aquece, se vocês olharem lá na apostila de vocês, nas curvas de solubilidade, quanto mais vocês aquecem, mais esse solvente consegue dissolver um soluto. Então, se eu aquecer, ele vai conseguir dissolver aquele corpo de fundo. Depois que dissolveu tudo, começa a resfriar bem devagarzinho e vai chegar naquela temperatura inicial. E essa é uma solução super saturada. Aqui na letra E está pedindo como é possível obter essa supersaturada. Então, é aquecendo e resfriando bem lentamente. E não pode agitar, porque a partir do momento que você der uma batidinha naquele recipiente, todo aquele soluto que vai estar em excesso, ele vai para o fundo, formando o corpo de fundo. E é possível criar uma solução supersaturada no simulador? Não é, porque aqui nesse simulador eu não consigo aquecer essa minha substância. Então, o máximo que eu consigo é uma saturada com aquele corpo de fundo. Ok? Questão 3. Repita os procedimentos das questões 1 e 2. Após obter uma solução saturada, evapore a solução.
e explique o que aconteceu. Então, eu já tenho uma solução saturada. Ela já está aqui saturada. O que eu vou fazer é evaporar e olhar o que vai mudar aqui. Então, eu vou evaporando. Ó. O que está acontecendo? Olha aqui quanto corpo de fundo eu tenho a mais. Então, está evaporando, a minha concentração continua a mesma, só que vai ter aquela quantidade de suco em excesso. E essa quantidade em excesso, ela vai lá para o fundo, porque a quantidade de líquido dissolvente não consegue dissolver tudo isso que está ali. Então, vai aumentar o meu corpo de fundo. Ok? E a questão 4. Selecione o soluto permanganato de potássio na forma de solução e posicione o medidor de concentração tal qual é indicado nesta figura. Então, vamos mudar as coisinhas lá. Então, eu vou remover esse soluto. Eu ainda preciso acrescentar água até a metadinha aqui. Em vez do suco, eu preciso colocar o permanganato de potássio e não é mais a forma sólida, é uma solução. Então, tá aqui, o medidor de concentração também tá aqui. Independente de onde eu coloque ele, a concentração é a mesma, tá? Eu vou deixar ele aqui no cantinho. Vamos voltar lá para o exercício. Clique algumas vezes no botão vermelho do conta-gotas até que a solução fique com 0,6 litros e anote a concentração. Em um segundo momento, calcule por meio dos fundamentos teóricos de diluição qual será a concentração da solução diluída até 1 litro. Após os cálculos, abra a torneira até completar 1 litro e confira com os resultados dos seus cálculos. Então, primeiro, eu vou adicionar esse meu soluto até que eu tenha 1,6 litros e vou anotar a concentração que vai aparecer aqui. Depois, eu vou calcular qual será a concentração para 1 litro. E eu vou voltar aqui e vou conferir para ver se está tudo certinho. Então, vamos lá. Eu vou apertar o botão vermelho aqui até que eu chegue nesse ponto aqui, nesse volume aqui, que aqui é meio litro, 0,5. Aqui, então, é 0,6. E eu vou adicionando até que eu tenha... Aqui, ó, cheguei no 0,6 litros. Vou anotar essa minha concentração de 0,065 mol por litro. Então, se eu tenho mol por litro, eu vou ter uma concentração molar. E o meu volume é de 0,6 litros. Então, eu vou anotar as informações que eu tenho aqui. Exercício 4. Letra A. Eu tenho o volume, que eu sei que é de 0,6 litros, e a concentração molar, que é de 0,065 mol por litro, o valor que a gente obteve ali no simulador. O que o exercício está pedindo é, se eu mudar esse volume, então eu vou colocar um volume, velhinha, para 1 litro, de quanto será a minha concentração? Que vai ser também, vai dar em mol por litro. Então, pegando lá a fórmula da concentração molar, eu vou ter o seguinte, concentração molar é igual N1 sobre volume. Esse N1 é a quantidade de mols, que no meu exercício não vai mudar, porque eu só vou acrescentar mais solvente, tá? Então, vai mudar o meu volume, a minha concentração vai mudar, mas a quantidade de soluto não vai mudar. O que eu posso fazer, então? Já que esse aqui vai permanecer igual, vou deixar minha concentração vezes o volume. Eu vou ter uma segunda concentração, depois que eu mudar esse volume, né? Então, uma concentração linha, eu vou ter uma quantidade de mol linha, uma concentração linha e um volume linha. Como esses dois são iguais, eu posso fazer concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Se minha concentração inicial eu conheço 0,065
e o volume é de 0,6. Vai ser igual. Essa concentração final é o que eu quero encontrar, então vou deixar ela aqui. E o volume é de 1 litro. Então, fazendo 0,65 vezes 0,6, eu vou chegar no valor de 0,039 mol por litro. Então, tá aqui a minha nova concentração quando o volume for de 1 litro. Agora, vamos lá no simulador para conferir esse resultado. Agora, a gente vai voltar aqui no simulador, vamos encher até 1 litro. E percebam que o exercício fala em diluído. Eu não vou mais acrescentar soluto. Eu vou acrescentar apenas o solvente. Eu vou diluir isso aqui. Eu vou diminuir essa concentração aqui. Então, vamos lá. Até 1 litro. E eu cheguei numa concentração de 0,039 mol por litro, que é o que a gente encontrou nos cálculos. Beleza? Vamos lá para a questão B. Após preencher o reservatório até 1 litro, agora esvazie e observe a concentração. Por que ela não muda? Então, vamos lá. Tá aqui e eu vou só esvaziar. Olha lá, a concentração continua igual. Porque quando eu estou esvaziando, olha ali, está saindo tanto soluto quanto solvente. É como se eu estivesse tirando uma amostra dessa minha solução aqui. E a concentração é igual em toda a minha amostra. Por isso que ela não vai mudar. Tranquilo, galera?